Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por mais uma quarta-feira, por mais um culto de oração, ainda virtual, mas eu creio que breve nós estaremos juntos outra vez em nossos cultos presenciais. Estamos pedindo a direção do Senhor para que Ele nos conduza de uma maneira segura para voltarmos às nossas reuniões presenciais. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Jeremias, capítulo 35, e nós vamos ler do versículo 12 ao 14 e depois vamos pular para o 19. Jeremias 35, 12 a 14, depois 19, diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração por meio dessa palavra, essa palavra que fala de fidelidade, algo tão necessário nos nossos dias, que o Teu povo, Senhor, que vai ouvir essa palavra, possa ser tocado na profundidade dos seus corações e atentem para a necessidade de fidelidade ao Senhor. Deus bendito, Santo de Israel, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é um texto bem conhecido da palavra e traz uma espécie de sermão vivo do Senhor por meio do profeta Jeremias e traz uma lição viva de fidelidade. Este capítulo do livro de Jeremias traz mais um desses sermões vivos de Deus, pregado através da instrumentalidade do seu profeta. Aqui vimos o Senhor dando uma ordem estranha ao seu profeta. O Senhor ordena a Jeremias convocar os recabitas. Eles formavam um clã de nômades descendentes dos queneus, da família do sogro de Moisés. Esse povo juntou-se ao povo de Israel na travessia do deserto. Por mais de 2 séculos, eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Jeremias os convida, a mando do Senhor, a irem a uma das câmaras do templo de Deus e ali lhes oferece vinho. Acontece que os recabitas receberam uma ordem 300 anos antes de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Eles não deveriam plantar vinhas, deveriam habitar em tendas e não deveriam beber vinho. Sempre que pensamos em fidelidade, logo vem o exemplo dos recabitas à nossa mente. Jeremias, além dos recabitas, leva também alguns ministros do templo para testemunharem o que aconteceria naquele lugar. O povo de Deus estava prestes a receber uma das mais preciosas lições de sua vida sobre fidelidade. Quando o Senhor entende de falar conosco, ministrar algo ao nosso coração, Ele usa os meios mais inusitados possíveis. Foi o que aconteceu ali. Deus usa um povo fora da aliança para ministrar fidelidade ao seu próprio povo escolhido. Olha que coisa tremenda isso aqui.
temos clamado ao Senhor que mude a história do seu povo, que traga restituição, verdadeira prosperidade, renovo, saúde e mudanças efetivas de vida. Mas parece que quanto mais clamamos, mais as coisas se tornam difíceis para muitos em nosso meio. O que é que tem acontecido? E olhe que não estamos falando apenas de coisas materiais, mas de tudo que diz respeito a uma vida de plenitude. E aí a gente se pergunta, o que tem acontecido? O que falta a nós ou em nós? Será que temos sido fiéis ao Senhor? Essas são perguntas que nos martelam a mente continuamente. Às vezes não se trata de grandes pecados, mas de determinadas coisas ou atitudes que achamos de só menos importância, que insistimos em não nos libertar. São os nossos pecadinhos de estimação guardados a 7 chaves que nos têm afastado do Deus vivo. E o que mais assombra não são os pecados contumazes, mas a sua prática sem nenhum arrependimento ou pesar. Isso é o que nos deixa intrigados. A verdadeira regeneração traz a reboque um desejo enorme de fidelidade ao Senhor, que do ponto de vista bíblico é a soma da fé mais a obediência. Essa fidelidade não é um ato mecânico, mas a resposta ao amor apaixonado do Senhor por nós. Ao ponto desse amor ir às últimas consequências, oferecendo o seu próprio Filho em nosso lugar. Esse amor apaixonado precisa ser manifesto. O Senhor, não pelo que Ele faz, ou que Ele fez, mas pelo que Ele é para nós. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Conta-se que certo homem de Deus, presbítero de uma igreja, apaixonou-se por uma mulher que não pertencia à mesma fé que ele e nunca quis abraçar essa fé. Nos primeiros tempos tudo era muito bom, depois apareceram os problemas, o choque do jugo desigual começou a aflorar e a separação ali foi inevitável. Muito bem. Aquele homem acabou seus dias sozinhos, nunca refez a vida conjugal. Ao ser indagado sobre a razão de permanecer sozinho, ele sempre respondia: eu sou casado. Está escrito que enquanto os cônjuges viverem, permanecerão casados. E ainda, o presbítero deve ser o marido de uma só mulher. Olha que coisa interessante. Era o que estava escrito que prevalecia, não o sentimento ou as inclinações. Isto é fidelidade. Quantas vezes abandonamos o que está escrito para fazer valer as nossas inclinações? Sobretudo em nosso tempo. A fidelidade leva em conta o que foi ordenado, não aquilo que a nossa carne deseja. Ao mesmo tempo, quanto mais nos aproximamos do dia da segunda vinda do Cristo, mais se faz necessário passarmos por uma grande transformação em nossa natureza, em nosso caráter, em nossas ações e em nossas atitudes e escolhas. Pessoalmente, acho que é isso que temos necessitado. O mesmo sermão pregado lá atrás a Israel, com a fidelidade dos recabitas, serve também para o Israel espiritual de Deus hoje, que é a igreja. Deus continua requerendo de nós fidelidade. E o que está escrito é o que prevalece, não as nossas inclinações. O que Deus quer nos ensinar hoje, e não só naqueles dias passados, mas em todas as épocas. Primeiro, o contraste entre a fidelidade a preceitos humanos e a fidelidade a preceitos divinos. Olha que coisa interessante, os recabitas, eles guardaram, eles não faziam parte do povo da aliança, mas guardaram a ordem do seu antepassado.
300 anos, e eles continuavam não sendo nômades, não habitavam em casas, habitavam em tendas, não plantavam vinhas, nem podiam beber vinho. Se uma ordem dada por um ser humano falho pode ser obedecida, por que as ordens de Deus não são obedecidas? Por que não conseguimos ser fiéis àquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus? Segundo lugar, o Senhor está constantemente nos dando oportunidades de rever as nossas atitudes e posturas. O Senhor está sempre nos ensinando, nos mostrando aquilo que Ele deseja e requer de cada um de nós. Em terceiro lugar, o Senhor, Ele disciplinará os infiéis de todas as épocas. Em quarto lugar, Deus recompensará os fiéis. O que é que a gente aprende aqui rapidamente? Primeiro, o mesmo sermão pregado a Israel com a fidelidade dos recabitas serve também para nós hoje. Deus continua requerendo fidelidade. Segundo, que levemos a sério os preceitos, mandamentos do Senhor, assim como os recabitas fizeram com os preceitos de seu pai Jonadab. Em terceiro lugar, deixo as palavras do próprio Jesus em João 14:15, quando ele diz, primeiro, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em quarto lugar, meditemos agora nessa pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra, que o Espírito Santo ministre aos vossos corações de uma maneira viva, de uma maneira real, falando a cada um de nós que ouve essa palavra hoje, para que sejamos fiéis aos preceitos do Senhor. Vamos orar por aquelas necessidades, por aquelas coisas que temos buscado resolver, mas não conseguimos. Vamos apresentar ao Senhor agora as nossas necessidades, visto ser este um culto de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença gloriosa, clamando, Senhor, por essas situações todas que têm se apresentado diante de nós. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor visite os lares, o Senhor visite a saúde, o Senhor visite as necessidades de uma maneira geral, aqueles que estão desempregados, que portas lhes sejam abertas, que o Seu nome, Senhor, em todas as coisas seja poderosamente glorificado na vida dessas pessoas, com respostas às suas orações, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.